Paz do Senhor, eu me chamo Andrelise Martins, eu estou aqui hoje para o canal Semeando Vida para gravar o meu testemunho. Quem sabe você esteja passando por algo e o meu testemunho sirva para você entender o quanto Deus te ama e essa tempestade que você está passando já está cessando, que Deus vai tomar uma providência na sua vida. Eu tenho certeza absoluta, porque foi assim comigo e também será assim com você. Eu sou do Rio Grande do Sul, da cidade de Gravataí. Os meus pastores são Jane Chaves, a minha pastora, e o meu pastor Flávio. Sou da igreja Almas Restauradas para Cristo. E eu quero, a partir de agora, no canal Semeando Vida, estar contando um pouquinho do que Deus fez e está fazendo na minha vida. Amém? Jó 42. E assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu a Jó ao Senhor, dizendo: Bem, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso relatei o que não entendia, coisas para mim que eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Oh, glória! É Deus dizendo para nós que Jó, ele entendia quem era Deus, ele conhecia, mas não conhecia Deus no profundo. E assim é nós. Muitas vezes nós crescemos entendendo que Deus, ele é o nosso Pai, que Jesus morreu na cruz por nós, aleluia, mas não entramos no profundo. E quando você entende e começa a se aprofundar e começa a conhecer a Jesus, os teus pensamentos, o teu coração, ele se muda, modifica. E hoje eu vim aqui para falar sobre isso, porque quando eu entendia e lia sobre Jó, eu dizia, meu Deus, Jó, ele é um murmurador. Mas eu tive que passar um pouco do que Jó passou, perder um pouco para entender o que Jesus fez na minha vida. Sou de uma família, uma família humilde. Minha mãe, ela foi casada há um tempo e com 1 aninho de idade, quando eu tinha 1 aninho de idade, ela se separou do meu pai, Diz ela, ela diz que meu irmão sofria de um tumor no pulmão e o médico resolveu que iria cortar a metade do pulmão, E ela disse: Deus, se o Senhor fizer com que o meu filho sobreviva, então eu terei outro filho. E aí eu entro na história, meu irmão se curou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, porque a gente tem que dar ainda a honra a ele. O médico fez, não, foi Deus, porque Deus deixou o ensinamento aos médicos. Mas quando eu nasci, passado 1 ano, minha mãe, então, ela se separou, do meu pai. Meu pai foi conviver com outra família e eu fui morar nos fundos da casa da minha avó, numa pequena meia água que tinha, e lá eu passei a minha infância. Minha avó, ela era da igreja Deus e Amor. Então eu passei a minha infância toda escutando hinos. A minha mãe tinha que trabalhar e muitas vezes a minha avó que cuidava de mim, Aconteceu que então eu passei a minha infância escutando hinos, indo na igreja. A minha avó não tinha televisão em casa, porque a gente sabe, a doutrina da Deus e Amor não se permite televisão em casa. Então eu passava vendo a minha avó estudando Bíblia, eu passava escutando mensagens cantadas, que era um programa, e ainda creio eu que existe este programa na rádio, e lá tinha testemunhos também, assim como o canal Semeando Vida, e eu achava isso muito lindo, mas não entendia. Mas quando eu iria posar na casa da minha avó, eu dizia assim: vó, eu não tô com sono. E ela dizia assim: abre a Bíblia e vai ler que daqui a pouco tu pega o sono.
E eu sempre lia, mas o que me chamava a atenção era a história de Daniel na cova dos leões. Eu ficava imaginando, meu Deus, como é que pode aquele rapaz entrar? E eu imaginava os leões, tudo assim, adormecia com a Bíblia aberta, né? E isso é tremendo, é maravilhoso. E eu fui crescendo assim, né? Eu participava do grupinho do coralzinho infantil. Me lembro muito bem que um dia era Dia das Mães e a minha avó, como costureira, né, aposentada, ela fazia vestidinho para mim, sainha para mim. E aquele dia, no Dia das Mães, eu tava toda, né, arrumadinha de sainha, bonitinha, e a professora tinha dito assim para nós: olha, tem que ter alguém para solar uma parte onde vai fazer uma declaração para a mãe, né, para todas as mães. E aí ela testou criança por criança, e quando eu fui, ela disse: é tu. Eu disse: ei, coisa boa. Aí eles deram uma rosa para cada filho, né, e a gente começou a cantar lá. O culto tava lindo, tava maravilhoso. Na hora que a gente começou a cantar, eu fiz o solado, e aí na hora de chamar as mães, eu me lembro que foi lindo, porque chegou a minha mãe não era da igreja, e aí a igreja viu assim: nossa, aquela menina, né, na igreja, vem a mãe e abraça. Isso me deixou muito nítido na minha cabeça, na minha mente, porque eu vi as pessoas chorando, e hoje eu posso entender o que significa, né? Hoje eu posso entender que através da filha, Deus estava levando Jesus para a mãe, né? Isso é muito importante. Eu achei isso é uma coisa que mais me marca da minha infância. Então eu me lembro que eu botava os meus ursinhos assim, sabe, enfileiradinhos, botava os gibizinhos assim como se fosse a parte dos hinos, e eu ficava lá com os discos de Débora e Leia, onde tinha as letras dos hinos lá, e eu ficava ali fingindo que eu era a mulher do coral ali, que regia tudo. A minha infância foi essa, né? Minha adolescência também. Eu me lembro de uma vez eu colocar as plantas da minha avó ali e eu começar a pregar Salmo 23 para as minhas plantas, para as plantas da minha avó, né? Eu achei isso muito interessante, porque porque o Senhor diz, sabe? O Senhor diz que Ele é teu pastor, então nada vai te faltar. Aí eu olhava para as plantas assim, passava a cachorrinha assim, ficava me olhando ali, mas ali eu já via que era Deus na minha vida, era Ele dizendo que o meu chamado estava já, né, pronto desde a infância, né? Porque quando Deus me chamou para ser uma pregadora, não foi no momento em que eu voltei, e essa história vocês vão saber daqui a pouco, mas foi já lá desde o início, onde eu pregava para as plantas, as samambaias da minha avó, tudo, sabe? Então eu acho isso muito legal, porque eu vivi uma infância incrível, assim. Só que o tempo vai passando, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo, e por isso que eu digo que os jovens hoje em dia, e eu falo muito para os meus filhos, se mantém na presença do Senhor, se mantém, né, nos caminhos do Senhor, porque quando a gente sai dos trilhos, né, a gente tende a ficar nas mãos do inimigo, aonde a gente permite com que ele faça o que bem entender de nós. E foi o que aconteceu comigo. Porque foi passando o tempo, com 15 anos eu já fui vendo as meninas andarem mais vestidas de outro jeito, namorando, e eu já queria algo que não era condizente com a palavra, com que eu já tinha sido ensinada, né? E ali eu fui começando, eu fui saindo, com 16 anos, 17 eu já estava indo para as baladas, eu já estava ficando com meninos, né? Já estava tendo aquela parte da juventude que a gente tanto ora e que a gente tanto pede para que Deus livre das mãos de Satanás, porque a gente sabe que quando a gente confia no Senhor e a gente coloca a nossa vida no Senhor, Ele faz perfeito. Mas quando a gente não faz e deixa o inimigo tomar conta, a gente
particularmente a gente permite até que a prostituição venha, né? E não é uma prostituição de se vender, mas sim de estar com um hoje, com o outro amanhã, né? Estar na bebida, no cigarro, que foi o que aconteceu comigo, né? Isso é importante ressaltar, porque naquela época eu achava muito lindo estar com um cigarro nos dedos, fumando e com decote e achando que eu estava arrasando, mas só para quem eu estava arrasando era para o inimigo que estava me fazendo de instrumento dele, né? Só que no meio de tudo isso, no meio da madrugada, eu entendia que tinha alguém orando por mim, que tinha um joelho dobrado, e aquele alguém era minha avó. Eu sei que hoje tudo que eu estou vivendo é um plano de Deus, mas é porque teve muita oração da minha avó, né? Porque muitas madrugadas eu passei em bailes, em tudo, e ela estava lá orando e eu ligava às vezes 6 horas para a casa da minha avó a cobrar e dizer assim, ó, eu não vou voltar hoje, não me espera, sabe? Então eu sei que eu dei um pouco de trabalho para minha mãe e para minha avó a esse respeito, né? Só que chegou um determinado tempo na minha vida, eu tinha mais ou menos 18 anos, eu comecei a ficar com um rapaz e eu engravidei desse rapaz. Quando eu engravidei, a minha mãe disse assim para mim, olha, tu não precisa morar com ele, mas tu vai ter tua responsabilidade. Ok, só que daí começou a ter aquelas atribulações dentro da minha casa, né, e brigas e contendas, e eu quis fugir daquilo. Quando eu quis fugir, eu me mudei para casa desse rapaz que morava de favor com seu irmão, e a gente morou tipo num galpãozinho, aonde do lado tinha um cavalo, né, uma estrebaria de cavalo. Olha como é que é as coisas, o quanto a gente não confia no Senhor aonde nos é levado, né? E ali eu tinha me mudado em cima de uma carroça com as minhas coisas, e ali eu fui e deixei a minha mãe chorando. Deixei ela muito triste, me arrependo até hoje, porque a gente não pode, a Bíblia mesmo fala, honra teu pai, honra tua mãe, para que os dias sejam acrescentados, né? E ali foi uma maneira que eu desonrei a minha mãe. Eu entendo que foi um erro, né, naquela época, ter me envolvido, não ter gerado conforme a palavra fala, mas eu poderia ter consertado, não, mas eu fui lá e estraguei mais ainda. Mas tudo bem. Aí eu fui morar com esse rapaz. Esse rapaz, ele começou a todos os dias, às 6 horas da manhã, a sair e voltava em torno de 6 e pouca da manhã. 6 horas da tarde, e ele saía e voltava às 6 e pouca da manhã. E eu não entendia o porquê. Eu me lembro que eu chorava dia e noite, e como eu tava de favor na casa do irmão, que era casado ali, eu não tinha aquela coisa de estar à vontade, de comer as coisas à vontade, e grávida, sabe como é que é, né? A gente tem vontade, a gente tem desejo, então eu não tinha nada para me distrair, eu só tinha um quartinho ali onde ficavam as minhas coisas atiradas. Então eu chorava dia e noite, eu pegava, eu tinha ganhado umas roupinhas, eu tinha uma caixinha assim, e aquelas roupinhas eu ficava vendo ali do meu filho e chorando e dizendo, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, eu não sei o que eu faço, mas eu não quero voltar. Chegou um tempo que ele chegou e disse assim para mim, olha, eu saio porque eu sou viciado. E eu disse, para com isso, tu vai ter um filho. E ele resolveu se mudar e se mudou para a casa do pai dele. Ali naquela casa do pai dele, ele começou ainda a se embebedar, ele era viciado em crack, então ali foi o tempo que eu mais passei trabalho. Por quê? Porque meu filho já nascido, né, eu tinha que dar de mamar pro meu filho, e muitas vezes ele chegava em casa podre de bêbado, porque ele saía do serviço e ia para um prostíbulo, jogar sinuca, se embebedar, não sei o que ele fazia, mas quando eu estava dando de mamar, ele vinha e eu apanhava.
né? É uma história assim que eu não gosto muito de falar. Então, nesse tempo eu passei fome, eu apanhei, ele quis me levar pro lado do batuque. Quando eu estava grávida, até eu cheguei a ir numa sessão de batuque, né? Só que aquilo me fazia mal, parecia que me abafava, sabe? Eu não conseguia ficar ali. Por quê? Porque eu já sabia que aquilo era errado. Ou seja, a sementinha já tinha sido plantada há muito tempo lá atrás, né? Só que ela não estava germinando, mas a sementinha estava ali. E nesse meio tempo que eu fiquei, então foi de muito trabalho, muito choro, né? De eu ver demônios dentro de casa. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava deitada, eu só tinha um cobertor fino, aqueles frio, e eu me agarrava no meu filho. E aí um dia eu olhei assim para a porta, tinha um homem muito alto com um chapéu preto, assim, uma capa preta, assim. E eu me lembro que eu fiquei com tanto medo que eu me fechei assim, fechei os olhos e fiquei quietinha para ver se aquele homem desaparecia. Eu escutava muitos passos de bode, sabe? Caminhando, porque ele pegava, ele trazia couro de bode, eu acho que era da mãe de santo dele, para fazer tambor, e ele botava aqueles couro lá dentro de casa. Então eu escutava de noite, eu escutava toque, 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 sabe? Ali era o próprio diabo. E hoje eu entendo isso, mas naquele tempo eu tinha medo. Mas ainda assim, de vez em quando eu ia na igreja, né? Eu visitava a igreja Deus e Amor, onde a minha avó ia, mas eu não ia com aquela coisa de me libertar ou de buscar uma palavra, sabe? E aí é onde eu entendo o que Jó tá falando. Eu conheço a Deus, mas eu não entendia quem ele era. Eu me lembro que eu ia porque eu dizia assim, eu quero lá ver o que Deus vai me revelar, né? E isso é um absurdo, gente. A gente tem que procurar a palavra para nos transformar a nossa vida, né? Mas ali eu fazia os irmãos de cartomante. Eu vou ver o que Deus vai me revelar, eu vou ver o que Deus vai falar para mim, sabe? Mas não adianta. Quando a gente vai à igreja e Deus ora, e Deus nos transforma, usa um irmão para orar por nós, né? Para expulsar todos os demônios. Só que a gente tem que voltar com vontade de ser transformada, só que ali eu não fui, eu voltava e os demônios voltavam, ou seja, não adianta de nada, né? A Bíblia mesmo vai falar, aquele que vier após mim, renuncia-se e tome a sua cruz, né? Renuncia a si mesmo, ou seja, não adianta você estar no mundo e ir na igreja pedindo para Deus uma bênção e sair de lá e fazendo as mesmas práticas que nada vai adiantar. Aquele diabo, aquele inimigo que estava contigo, ele vai sair enquanto o irmão ora, mas quando você voltar, ele vai estar lá te esperando, porque você não teve autoridade de dizer, não, chega, eu não quero isso para minha vida, entende? Mas hoje nós entendemos, quando nós temos com essa venda espiritual, a gente não entende muito bem. E é onde a gente começa a ter depressão, a gente começa a ter ansiedade, a ter síndrome do pânico. Tem muitas pessoas que se suicidam, né? Então é muito grave isso. Não brinca com as coisas de Deus. Se você está aí vendo agora através da sua televisão, através do seu celular, eu não sei, mas através do canal Semeando Vida, está vendo tudo o que está acontecendo. Se você está nesta situação, tome uma posição na sua vida, tome uma posição diante de Deus, diga, Deus, me transforma, eu não tenho força, mas o Senhor tem força para me ajudar e me amparar. Aleluia, entende? Hoje ele vem aqui e te diz, meu filho, vamos sair dessa tua história, desse teu cativeiro, vamos sair deste lamaçal, eu te ajudo. Glórias a Deus, receba em nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que depois de muito tempo de eu passar todos esses trabalhos, teve uma vez que meu filho estava sem fralda e eu botei ele em cima de um cobertorzinho para ele fazer as necessidades dele ali, para vocês verem o tamanho de trabalho que eu passei, porque eu fui uma pessoa
que fui burra, né? Fui uma pessoa que busquei isso, né? Mas eu me lembro que depois que nós nos separamos, eu voltei para casa da minha mãe, mas ainda assim eu não entendi o que era Deus. Eu voltei para casa da minha mãe, eu comecei a trabalhar, cuidar do meu filho, tudo. Um ano e pouco depois, eu conheci meu esposo. Quando eu conheci ele, aí eu fui conheci numa festa de aniversário, né? E meu filho foi junto e ele já curtiu meu filho desde o começo ali, sabe? Logo após, deu uma semana mais ou menos, a gente se encontrou novamente e ele disse: olha, eu não quero uma pessoa para ficar somente, eu quero uma pessoa para namorar, eu quero alguém com responsabilidade. E a gente sabe que depois que a gente tem filho, a gente tem que ter responsabilidade, a gente não quer somente algo, né? E ali eu vi, eu disse, não, para aí, esse rapaz, ele é responsável, esse rapaz de repente vai ser diferente na minha vida, porque anteriormente eu não tinha nenhuma visão de responsabilidade, né, e eu era muito depressiva, e o meu esposo atual, ele mesmo teve muita força para me ajudar, porque muitas vezes ele dizia assim, ai, como tu é bonita, como tu é uma boneca, e eu dizendo, para de me mentir. Eu sei que é mentira, eu sei que tu tá falando isso mentira, porque outra hora eu escutava, ei, quem é que vai te querer? Tu é feia, tu é ridícula, ninguém vai te querer, ainda mais com filho. E aquilo foi falando, né? Foi falando na minha mente. Eu tive pensamentos suicidas, muitas vezes eu tive vontade de me atirar na frente do caminhão, eu me enforcava, tentava me enforcar com um cadarço de tênis, né? Eu achava que minha vida tinha acabado ali. E agora, quando eu encontro esse meu esposo, né, que até então era meu namorado, e a gente começa a ficar junto, ele vai me demonstrando outro tipo de amor, um amor cuidadoso, um amor zeloso, um amor que agora era aquele cuidado que dizia assim, não, para aí, eu quero te cuidar, eu quero te sarar, sabe? E o que eu entendo? Que mesmo assim, mesmo a gente não estando nos caminhos do Senhor, mas o Senhor nos guarda e nos livra e nos coloca as pessoas certas, né? Naquele momento eu me senti tão abraçada, eu me senti cuidada. E quando ele chega e fala para mim assim, olha, eu quero ser um pai pro teu filho, eu quero que você entenda que eu quero ser alguém pro teu filho, né? Então eu me senti preenchida, sabe? Eu abdiquei de tudo, né? De pensão, de tudo, e resolvi dar aquele pai pro meu filho, né? E isso para mim teve um significado grande, porque quando eu já estava grávida do meu segundo filho, o João Vitor, o meu primeiro se chama Marcos e o segundo se chama João. Quando eu estava grávida do meu segundo filho, João, o meu esposo ele quis fazer uma união estável, né, para mim entrar no convênio, e ele fez questão do meu primeiro filho, então também estar junto ali como dependente para ele estar nesse convênio. Então assim, ó, é cuidados específicos, né? E durante esse tempo, então nós estamos morando junto, tudo, né? E eu sempre visitando a minha avó sempre falando de Deus para mim, né? Chega um tempo em que eu me mudo para perto da casa dela, uns 10 minutos da casa dela, a gente compra um sobradinho. Eu me lembro que eu dizia assim para o meu esposo, eu quero ter mais um filho, eu quero agora dar uma Francisquinha para minha avó, sabe? Eu quero homenagear ela, porque o nome dela era Francisca e o nome do pai dela era Francisco e do meu bisavô era Francisco. Depois ninguém mais quis colocar, ninguém mais quis homenagear, e eu quis homenagear então a minha avó. Aleluia. E eu me lembro que era véspera de Páscoa, e aí eu saí para comprar uns papéis para embalar cestas para os meus filhos, porque eu fazia chocolate em casa, fazia cestas em casa, e eu passei na casa da minha avó, e ali eu já tinha descoberto que eu estava grávida. E eu me lembro que
Eu cheguei lá, ela disse, ai, tu vai lá na avenida? Eu disse, vou. Ela, então espera que eu vou no mercado. Eu disse, tá bom, vó, vamos. E lá nós fomos conversando, tudo. Ela disse, ai, eu vou lá no mercado. Eu disse, vó, eu vou ficar aqui na pracinha, porque os guris vão ficar pedindo coisa pra ti toda hora, então eu vou deixar eles brincando aqui, vou te esperar aqui. A pracinha era aqui e o mercado era do outro lado, assim, da faixa. E eu me lembro que eu sentada assim, né, e eu olho pra ela tá atravessando a faixa. Quando ela tá atravessando a faixa, o Espírito Santo, mas naquela época eu não entendia, né, o Espírito Santo veio e falou ao meu ouvido, hoje ela vai ser atropelada. E eu olhei assim e disse assim, meu Deus do céu, eu tô rogando praga pra minha avó, só pode. E aquela voz ao meu ouvido veio de novo, ela hoje vai ser atropelada. E eu, meu Deus do céu. Nisso veio a minha avó e daí eu peguei uma sacola junto com elas e eu disse assim, vó, adivinha, eu tô grávida, vó. Grávida da Francisquinha. E ela, tu é louca, menina, mais um filho. Eu digo, não, vó, vai ser a Chiquinha, vai ser quando eu for na tua casa tomar um chimarrão, porque a gente tinha costume de quase todos os dias tomar um chimarrão com pipoca, e ela fazia pipoca no micro-ondas, né, para as crianças, ficava as crianças ali em volta dela. E eu disse, vó, imagina, eu tomando chimarrão e a Chiquinha com aquela saia pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? E ela, tá bom, minha filha, e vai ser Francisca, pra que esse nome? Eu digo, pra te homenagear, vó. É uma homenagem a ti. Mas aí eu me lembro que ela olhou pro Marquinhos, né? O Marquinhos estava junto assim, os guris estavam tudo junto. E aí ela olhou pro Marquinhos e disse assim, como esse rapaz tá lindo. Como ele tá lindo, esse rapaz. Ele tinha 6 anos mais ou menos. 6, 7 anos, 8 no máximo, né? E aí eu me lembro, disse assim, tá lindo, mas ele tá muito bagunceiro, né? E aí ela abraçou ele assim, disse assim, não fala assim do meu menino, que ela tinha um amor especial, até devido muito aos trabalhos que nós passamos quando ele era nenê, né? Por passar tudo isso comigo. Então eu me lembro que ela tinha esse carinho, ela queria dar esse carinho para ele, que ele nunca sentisse esse trabalho, né? E eu me lembro que quando ela abraçou ele e disse isso, o Espírito Santo veio novamente e disse assim, é a última vez que ela fala com ele. Meu Deus, eu posso fechar os meus olhos e eu posso voltar tudo aquilo novamente, sabe? E quando ela fala, o Espírito Santo fala isso aos meus ouvidos, eu pensei assim, meu Deus, eu tô rogando praga, o que tá acontecendo? Eu cheguei na casa dela, né, peguei uns aipim lá da horta dela e me fui para casa. Chegando em casa, comecei a fazer as cestas, comecei a fazer tudo que tinha lá, né? Porque no outro dia era Páscoa, então eu tinha aquela tradição de esconder para eles procurarem tudo. O que aconteceu? 7 horas, quando meu esposo ele tinha que se levantar umas 8h30 para ir trabalhar, meu esposo desce da escada e disse assim, coloca uma roupa rápido. E eu me lembro que quando eu disse assim, ué, o que houve? E ele coloca uma roupa rápido, que daqui a pouco eu já te explico. E aí quando ele me falou isso, a gente entrou no carro e ele disse, eu vou deixar as crianças lá da mãe. E eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que Deus que me fala? Aí ele disse assim, a tua avó foi atropelada. Ali caiu o meu chão. Ali eu vi a minha matriarca, porque eu tratava ela e ela me tratava, nós nos tratávamos como mãe e filha. Ali eu vi que o meu mundo tinha caído e eu comecei a me culpar. Por que eu não falei para ela quando eu escutei aquela voz? Por que eu não falei? Né? Porque ela tinha vindo de uma vigília daquele dia e daí de noite ela iria para uma outro culto com o grupo, né, o coral Filadélfia, que era o que ela participava. Então ela estava indo entregar a chave da tesouraria lá onde ela era responsável para outra irmã ficar. E ali ela foi atravessar, o caminhão pegou ela, bateu nela, ela caiu. Quando ela caiu, bateu com a cabeça no meio-fio e veio um carro e passou por cima das pernas dela.
ali quiseram, pelos relatos, né, quiseram linchar o rapaz, e ela, pela misericórdia, ela disse: não, eu que tive culpa, não faz isso com o pobre moço, sabe? Eu vi ali uma mulher de Deus, eu sempre vi, porque era uma mulher que estava sempre em oração, aleluia. Era uma mulher que, quando a gente estava dormindo, né, a gente pequena dormindo na casa lá da avó, ela botava a mãozinha na cabeça de madrugada e começava a orar por nós, sabe? Ela sempre estava ali, sempre, sempre. Então, ela sempre, para mim, vai ser um exemplo de mulher que orava, mulher que não sabia ler e escrever direito. Ela mal fazia conta, mal lia, né? Mas ela leu a Bíblia inteira 4 vezes. 4 vezes ela, pelo que ela me falou, de repente leu até mais, eu não sei, mas ela leu, pelos meus cálculos dela, me falou 4 vezes a Bíblia de capa a capa, para uma pessoa que tem dificuldade. E às vezes a gente se acha assim, que a gente está tão assoberbado que a gente não tem tempo para a palavra, né? De abrir um versículo, de falar com Deus. Ali ela, mesmo com o pouco que ela sabia, ela honrava o Pai, né? Até essa Bíblia, né, é dela. Essa Bíblia aqui, quando a gente foi buscar as coisas, tudo, né, que a gente já estava lá no velório, tudo, eu disse para minha mãe: mãe, eu quero a Bíblia da avó, porque a única herança que me cabe é essa daqui, que é o que ela sempre pregava para mim. Então essa Bíblia para mim tem um carinho especial. Ela é minha, vai passar para o meu filho, né? E espero passar para os meus netos e assim por diante, sabe? Porque essa Bíblia eu sei que tem unção, porque tem joelho dobrado, tem oração, né? E eu me lembro que naquela época, quando aconteceu isso, eu comecei a vomitar no carro, entrei em desespero, né? Aí a gente foi pro hospital, tudo, aleluia. Ela foi fazer uma cirurgia, né, nas pernas. No outro dia eu fui lá visitar ela e eu fui levar justamente essa Bíblia. E quando eu fui levar essa Bíblia, eu disse: vó, eu trouxe a palavra para a senhora ficar lendo no hospital. E ela disse assim: não, minha filha, guarda a Bíblia para si, porque eu já não vou precisar mais. Eu nunca vou me esquecer dessas palavras, porque quando nós somos servos do Senhor, nós temos convicção para onde iremos e nós não tememos, porque é isso que nós buscamos todos os dias. Não é bênção, não é prosperidade, isso é um acréscimo, mas a gente busca a nossa salvação. E quando nós somos convictos do que nós servimos, a quem nós servimos e para que viemos, nós entendemos para onde nós vamos, aleluia. E aí eu trouxe a Bíblia, e eu nunca me esqueço que as últimas palavras que eu falei para ela foi: tu sabe, a senhora sabe que a senhora é o amor da minha vida, né? E ela disse assim: eu sei, e tu também é, sabe? Então nossas últimas palavras foram essas, que nós nos amávamos. No outro dia, já, né, Páscoa, tudo, quando eu tinha ido visitar, mas à noite eu estava com meus filhos, tudo, deitada, e meu esposo tinha ido trabalhar. Quando ele voltou, assim, era uma meia-noite, ele voltava só às 6 da manhã, eu já vi que ali tinha algo errado, e ali ele tinha me falado que ela tinha falecido. Foi um dos piores momentos que eu vivi na minha vida, foi uma dor insuportável, foi algo que eu perdi meu chão. Eu me lembro que eu ajudei a minha mãe lá, né? Chamei as irmãs, os irmãos da igreja, chamamos todos, as minhas tias fizeram, a minha mãe fizeram,
né? Tudo conforme coloquei. Eu me lembro que daí a gente estávamos no quarto lá e eu disse assim, olha, vamos pegar essa saia que ela nunca usou, que ela tinha feito para uma ocasião especial, e esta blusa que é a última blusa do coral que ela foi cantar, e eu me lembro que foi essa roupa, e aí eu chamei as irmãs do grupo Filadélfia para cantar o hino, né? Foi muito bonito tudo, mas nada ainda tirava aquela dor, e ainda mais porque eu pensava assim, poxa vida, hoje, agora que eu tô grávida, esperando a Chiquinha, que eu tinha aquele planejamento todo, mas Deus, Ele tem entendimento e Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, e os propósitos é tão grande o que Deus faz na nossa vida, que nada sai dos trilhos, aleluia. Eu me lembro que eu estava muito triste, mas hoje eu entendo que quando eu estava grávida e eu ainda tinha muito choro, muita tristeza, eu coloquei, sabe, um amor tão grande por aquela gravidez, tudo, e no fim não foi Francisca, foi Francisco, né? Mas ele tá aí, lindo, bonito, hoje tem 6 anos, vai fazer 7 agora em dezembro, e ele é um orgulho, tanto ele quanto o Marquinhos, o João, né? Eles são um orgulho para mim, eles são os amores da minha vida, embora eu não tenha naquela época trilhado um caminho aonde o Senhor tinha para mim, eu não quis aquele caminho, mas Deus ainda foi fiel a mim e me deu filhos extraordinários, deu filhos que realmente hoje eu digo assim, obrigada, Senhor, por cada presente. Sabe? São filhos que se preocupam comigo, são filhos que estão comigo, que vão ao culto comigo. Se eu tô às vezes meia ruim, deitada, vem um por um. O Francisco é o que vem, mãe, eu vou orar por ti, aquele pitoco de gente vem e coloca as mãos em cima de mim, sabe? O João tá sempre ali, também comigo, me cuidando, o Marquinhos sempre comigo na igreja. Então assim, ó, Deus, Ele é bom e te cuida a todo instante. Quando ela faleceu, em 2015, se passou 3 anos. E nesses 3 anos, eu creio que o Senhor chegou e deu um tempo determinado, né? Por quê? Porque a gente, quando tá embasada nas orações, a gente fica muito, como é que eu vou dizer, muito à vontade, né? A gente fica à vontade, a pessoa tá orando por mim, então tá bom, então nem vou buscar, nem vou ir, né? E quando Deus permite retirar aquela pessoa de perto de ti, é que você vai sentir um aperto, né? E foi o que aconteceu comigo, eu senti um aperto. Eu tinha tristeza, eu tinha choro, eu chorava todo dia. Meu esposo dizia, por que tu tá chorando? Eu dizia, eu não sei, eu não entendo. Só que nisso a gente já tinha tentado ir em várias igrejas e nada me satisfazia, nada me contentava. E eu dizendo, eu não sei, eu tô com uma dor profunda, eu quero morrer, sabe? E aí eu dizia para Deus, Deus, me mostra o caminho, me mostra para onde ir. E eu me lembro que chegou um determinado dia que meu esposo foi trabalhar e eu comecei a mexer no Facebook. E aí sempre tem aquelas sugestões, né, de amizade, tudo, e tinha uma sugestão de amizade de uma igreja. Só que olha como é os planos de Deus. Eu morava numa ponta de uma rua e lá na outra ponta existia uma igreja, e eu sempre dizia pro meu esposo assim, quando eu puder, eu vou lá naquela igreja, mas nunca fui. Sabe aquele quando e nunca a gente faz nada? Pois então, mas chega um dia em que Deus diz assim, ó, chega, acabou. Hoje é uma nova história, querendo ou não, né? Pois eu vi aquela sugestão de amizade, e eu entrei naquela página ali e tava um anúncio, venha cultuar conosco, missionária Júlia Martins, né, estará aqui conosco, assim, e eu olhei, e o Júlia Martins, mas eu não conheço. Aí eu entrei, fui pesquisar, eu digo, meu Deus, que mulher usada por Deus, eu preciso ver essa mulher. E eu me lembro que no outro dia
eu peguei, me arrumei, porque daí eu mesmo assim, eu ainda às vezes continuava, né, com as práticas de usar saia, usar vestido, tudo. E eu me lembro que eu botei um vestidinho, me arrumei bonitinho assim, e eu me lembro que eu desci, meu esposo, ué, tá indo aonde? Eu disse, eu tô indo pra igreja, eu quero ver, vai ter uma missionária assim, 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 eu quero ver. E eu me lembro que eu fui, e naquele dia eu tive um encontro com Deus, e foi lindo, lindo, lindo. Eu me lembro que ela começou a cantar um hino. Eu não vou me lembrar exatamente como é que era, mas aquele hino tocou no meu coração. E ela começou a ministrar, e quando ela estava lá em cima do altar, que eu via ela com aqueles cabelão, né, bonito, aquela presença que a gente sabe que é a presença do Espírito Santo, e eu dizendo, meu Deus do céu, que coisa mais linda, sabe? Eu fiquei maravilhada com aquilo. Mas eu não voltei para Jesus naquele dia. Eu me lembro que quando eu estava saindo, alguém disse assim, bah, ela vai estar lá na Zona Norte, assim, assim, assim. Ela vai estar ministrando. E eu fui pesquisar. E eu disse pro meu esposo, vamos lá. E ele, vamos. E aí eu fui naquele outro dia lá. E quando ela começou a ministrar novamente, né? E eu via assim, eu via Deus falando comigo. E aí quando ela disse assim, alguém quer voltar, tudo, e eu olhei para trás, o meu esposo estava assim, ele falando, fazendo assim, que ele não ia, né, porque ele foi também criado, meu esposo se chama Antônio Marcos, né, ele foi criado na Deus e Amor, não, da Assembleia, e eu fui criada na Deus e Amor. Eu me lembro que ele dizia assim, a gente tem que casar, a gente tem que ir para a igreja, temos que se batizar, mas nunca aconteceu aquela coisa, né, vamos, mas não se decidimos quando, né. E aí eu dizia assim, tá, mas para onde que a gente vai? Porque para a Assembleia eu não vou. Eu dizia assim, eu não gosto de Assembleia. Aquelas mulheres tudo metida, besta, com aqueles sapatos, se acham as tais com aqueles cabelos. Pois olha, não fala assim, sabe? Porque eu acho que Deus olhou para mim e disse assim, então agora tu te prepara. Porque eu me lembro que quando ele fez assim, eu disse, não vai, mas eu vou. Eu me derramei nos pés do Senhor, sabe? O meu filho Francisco veio e começou a chorar diante do altar. Eu me lembro que foi lindo aquela transformação. E eu me lembro que quando eu estava chorando lá, parecia que todo aquele jugo, aquele peso sobre a minha vida, toda aquela tristeza, Deus estava arrancando, sabe? E tava tendo algo diferente. Eu me lembro, então, que eu comecei a visitar aquela igrejinha lá do outro lado, né, da ponta da minha rua. E quando eu me deparo, eu vejo que era, e aí que eu vi que era a resposta de Deus mesmo, porque a pastora daquela igreja se chama Assembleia, por isso que eu digo, não fale o que você não sabe, porque eu fui parar na Assembleia, e aquela pastora, ela era regente do coral, do coral Filadélfia, de quando a minha avó cantava no coral. Olha que coisa mais linda. Eu tinha sido criada junto com as filhas dela na igreja, a gente via, eu me lembro ela regendo muito bem, né, lindamente aquele coral. Então assim, quando eu olhei ela, eu disse assim, meu Deus, é ela, pastora, então é essa a minha resposta, sabe? Porque me veio algo lá da minha infância e da minha avó, que era uma mulher de oração para mim. Comecei a frequentar a igreja e logo em seguida me batizei. Que eu me batizei na igreja, vinha as irmãs do círculo de oração, vinha missionárias e falava, vai ser pregadora, vai ser uma grande missionária. E eu ficava assim, mensurando e dizendo, meu Deus, mas como? Mas aquela sede, agora já não existia mais dor, já não existia mais tristeza, mas sim a vontade de estar na casa do Pai. A vontade, isso foi em 2018, e a vontade de estar na casa do Pai era grande, a vontade de fazer o ID dele era grande. Eu me lembro que eu chorava aos pés do Pai, eu orava a Deus assim, e pedia para Ele, né? Mas o meu esposo não estava convertido.
o meu esposo, ele estava ainda no mundo, ele tomava cerveja e eu sentava e tomava meu chimarrão e dizia assim: um dia Deus vai mudar essa história, um dia Deus vai fazer diferente. Glórias a Deus, aleluia. E eu me lembro que quando começou a pandemia, nisso que começou a pandemia, eu ficava com uns olhões assim, grandes, sabe? E eu dizia assim: olha, se acaso o Covid me pegar, eu sei que eu sou salvo, né? Agora, quero ver como é que tu fica perante o Senhor. E aí fechou tudo, e eu me lembro que quando começou a fechar tudo, Deus começou a falar, né, aos nossos corações, e a gente buscando em casa, né, buscando palavra, buscando hinos, né? E eu me lembro que um dia ele chegou para mim e disse assim: olha, eu quero esse Deus, eu quero me batizar, eu quero me batizar. E quando ele falou isso, foi a maior alegria, porque logo em seguida se abriu as igrejas, né, para pequenas quantidades, mas se abriu. E logo em seguida ele deu entrada, e ele e o meu filho, o Marquinhos, o mais velho, se batizaram. Então pai e filho ali estavam se batizando no mesmo dia. E isso para mim foi a concretização de tudo o que Deus estava fazendo na minha vida. Ali eu disse: vale a pena ser fiel, vale a pena buscar, vale a pena estar onde muitas vezes as pessoas não querem, que é debaixo dos pés do Senhor. Porque quando você dobra os teus joelhos, quando você faz o ídolo do Senhor, quando você confia no que o Senhor vai fazer na tua vida, porque Ele ainda não fez, mas os teus olhos não enxergam, mas o teu coração, Ele já começa a te proporcionar esse sentimento que vai acontecer. Pode ter certeza que Deus honra a tua vida. Já em 2020, veio uma missionária, a missionária Tatiane Marcondes, e ela disse assim para mim: olha, tu vai passar por um vendaval na tua vida, e esse vendaval, não te preocupa, porque o Senhor estará contigo, mas vai ser para te testemunhar, aleluia. E hoje é a concretização de tudo que ela me falou. Glórias a Deus. Eu me lembro que ela me falou isso na sexta. Na segunda começou. A gente tinha comprado, como eu falei, um pouquinho antes, a gente tinha comprado um Sobradinho, só que eles venderam uma coisa que não era para ter vendida, e a gente já tinha colocado já na justiça, já estava há 5 anos. Só que a nossa advogada, ela fez de um jeito e realmente não deu. Eu não sei o que aconteceu, não tenho tanto entendimento assim, mas nós acabamos perdendo o Sobradinho. E eu cheguei pro meu esposo e falei isso. E ele falou: bah, o que nós vamos fazer? Eu disse: nós vamos sair. Simples assim. Nós vamos sair. Vamos deixar nas mãos de Deus. E eu me lembro que quando o moço falou isso para mim: olha, não tem jeito, não adianta montar mais na justiça, tá tudo perdido. Eu me lembro que eu falei para eles bem assim: moço, eu não sei se tu é cristão ou não, mas o que meu Deus vai fazer é tão grande, que tu vai saber. Eu digo: eu vou glorificar o nome dele, porque as mãos de Deus estão sobre esta casa. E aí ele olhou assim para mim, sabe, até com os olhos um pouco cheios de lágrimas, porque a palavra, quando toca o coração, toca mesmo, né? E aí ele disse: amém. Então, se a senhora acha isso, eu digo: acho. Deixa que você vai ver a resposta do meu Deus. Nós estávamos com o meu sogro no hospital. Ele estava doente, já fazia um mês mais ou menos que ele estava no hospital, e aqueles áudios, né? Fica bem, fica ruim, fica bem, e a gente sempre em oração. Logo em seguida, meu sogro faleceu. Quando meu sogro faleceu, em dezembro, a minha sogra, mulher temente ao Senhor também, uma mulher que orava pelos seus filhos, uma mulher intercessora, uma mulher fiel, assim como o meu sogro, ela ficou entristecida, já não comia mais, não falava mais,
né? Estava sobre fraldas. A gente tinha as minhas cunhadas tinham que dar comida na boca dela porque ela não falava. Foi uma situação bem difícil, né? Porque a gente de um mês passou, de uns meses a gente estava esperando o meu sogro melhorar, que ele tinha dado um infarto nele, melhorar no hospital para vir para casa. Logo em seguida ele faleceu. E logo em seguida a minha sogra ficou assim. Quando eu estava indo lá no Sobradinho, eu comecei a escutar muitos testemunhos, como eu falei, né? O canal Semeando Vida, ele é muito importante porque quando a gente tá, né, abalada emocionalmente, com a fé um pouco abalada, a gente tende a procurar os testemunhos para a gente se edificar, ver que Deus faz, né? E ali eu comecei a procurar os testemunhos, e aí eu via testemunho, eu disse, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E aí eu me lembro que veio um testemunho que era testemunho que vai mudar a sua vida. Quando veio esse testemunho, de noite de novo, eu e meu filho estavam assim sentado e veio esse testemunho. Eu digo, quer saber, meu filho, vamos ver esse testemunho? Vamos ver. Eu me lembro que a gente começou a ver o testemunho e comecei a nos emocionar. É o testemunho do irmão José Roberto Martinelli, sobre um testemunho de vida muito forte dele, que Deus fez na vida dele, sobre a banda 7AC. Procure que você vai ver ali o testemunho. E aí, nesse meio tempo, já chegando lá na parte da minha sogra, ela ficando, né, daquele jeito, eu me lembro que a gente começou a gente alugou uma casa com um quarto a mais para tentar trazer ela pra gente cuidar dela, né? E aí, dia 24 de dezembro, meu esposo tinha chegado em casa de manhã do serviço e ele me acordou e disse assim, Lizzy, acorda, vamos lá levar a mãe no postinho que ela não tá bem. Eu disse pra ele assim, tá, vamos. E aí eu peguei e falei pro meu filho mais velho, agora já com 15 anos, né? E eu disse, filho, cuida das crianças aqui, não abre pra ninguém. Tem bolacha, tem pão, tem tudo aí, come o que tiver, vai ligando pra mãe, que a mãe precisa ir lá com o pai. E aí, eu me lembro que a gente foi pro postinho, e do postinho eles disseram, olha, vocês vão ter que ir pro hospital de campanha, porque vamos ter que ver se ela não tá com Covid. E eu, ok, vamos. Ela estava sentada numa cadeira de roda, né, com uma máscara assim. Ela não falava mais, mas o tempo todo eu dizia para ela, eu estou aqui, não te preocupa, eu estou aqui. E aí quando entrou a ambulância, eu dizia, por favor, ajuda, cuida dela, não pega ela de qualquer jeito. E quando nós chegamos no hospital de campanha, meu esposo disse assim, olha, eu vou deixar o carro lá e vou ir para o hospital e te encontro lá. Ok, isso já era umas 9 horas da manhã. E aí eu me lembro que quando eu cheguei no hospital de campanha, ela estava numa cadeira de rodas assim, e eu entrei com ela, o médico disse assim, olha, tu não vai poder ficar aqui, tu não pode ficar aqui porque tu pode pegar alguma coisa. Eu digo, não, mas eu não me importo, ela não consegue, ela não fala, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que cuidar dela. Não, a gente é capaz de cuidar dela. E eu disse, tá, eu voltei pra rua ali, pra sala de espera ali, chorando, desesperada, porque parecia que tinha se escapado da minha mão o cuidado dela, sabe? Eu ficava, meu Deus, e se ela precisar de água, se ela precisar... Eu fiquei naquele nervosismo todo, e nisso chegou meu esposo. E só aquilo, e eu só ligava, meu filho, tá bem? Vocês estão bem? Então não abre pra ninguém, meu filho. E ali a gente passou o dia inteiro, véspera de Natal, e aí era 7, 8 horas da noite, 8 horas da noite, veio a resposta que ela iria ficar internada, né? Lá nós fomos para casa, passamos a nossa ceia de Natal comendo pizza, aquelas pizzas pré-pronta. Eu não conseguia colocar um pedaço de pizza na boca, que eu chorava dizendo, meu Deus, será que ela já comeu? Como é que ela tá? Eu não vi nem a meia-noite, meus filhos ficaram ali na sala e eu fui me deitar. Quando eu vi os fogos de artifício, eu abri ali e disse assim, Feliz Natal, meus filhos, sabe? Foi algo difícil para nós.
dezembro. No fim ela ficou internada em dezembro, passou janeiro não, quando foi janeiro ela veio a falecer, né? E eu me lembro até hoje, aleluia, que quando ela faleceu foi algo muito triste, porque a gente ainda tinha esperança dela melhorar, oração, né? E eu me lembro que quando ela faleceu e a gente já estávamos enterrando ela às 5 horas da tarde, eu já tinha me mudado da Assembleia para Restauradas, né? Já estava na Restauradas, porque eu comecei a pensar assim, poxa vida, eu queria algo mais de Deus. E eu fui ao monte e Deus me revelou aonde era para mim estar. E quando eu conheci a pastora Jane Chaves, ela foi uma mãezona também para mim, né? Ela foi alguém assim que me abraçou, não que a pastora da Assembleia não tinha me abraçado, não, capaz, né? Eu agradeço muito por todos os ensinamentos que os pastores lá tiveram, mas é que Deus, ele tem um local determinado para cada um, né? E Deus me colocou a pastora Jane para acrescentar na minha vida, para ser alguém que acha assim, não, agora eu vou te colocar alguém para que tu aprenda como lidar com as situações, como orar, como até por seu ministério. Porque agora, já de um ano para cá, eu já estava pregando a palavra do Senhor, né? Eu me lembro que a pastora chegou e disse assim para mim, Lise, não vem pregar. Não vem pregar, não adianta, filha, tu vem pregar porque tu tá ruim. Eu disse, pastora, olha só, não vai me adiantar. Né? Tudo que eu tinha que fazer pela minha sogra eu fiz, tudo que eu tinha que fazer pelo meu sogro eu fiz, então, e para o meu esposo, né? Então eu vou pregar sim. Nós enterramos 5 horas, 8 horas eu já estava em cima do altar ministrando a palavra do Senhor, né? Porque quando eu ia ministrar era um bálsamo no meu coração. Eu me lembro que nós estávamos conversando com a minha cunhada e a minha cunhada chegou e disse assim que nós ficaríamos com a casa da minha sogra. E meu esposo disse, então eu faço assim, eu vou tirar a minha parte e eu compro a parte de vocês, vou pagando vocês, eu não tenho como pagar tudo de uma vez, mas eu vou pagando. E eles disseram, não, eu já falei com os outros irmãos, vocês vão entrar na casa e vão morar. Olha como Deus é bom, quando a gente faz as coisas, quando a gente trabalha para o Senhor cuida da gente. Eu sei que nada mudaria, porque eu sei que agora o meu sogro, a minha sogra estão na glória, né? Mas eu sei que Ele preparou, porque quando nós perdemos a nossa casa lá, mais de 30 mil, e nós perdemos em investimentos, tudo, e nós não resmungamos, nós só confiamos no Senhor. Ali o Senhor começou a trabalhar também, né? Então Ele nos deu uma casa quitada. Hoje eu não preciso pagar casa alguma. O que anteora eu tinha que pagar 30 anos, agora eu não estou mais pagando, né? É só água e luz. Agora nós temos uma casa para dizer, é nossa, vai ser dos nossos filhos, porque nós queremos que seja de geração em geração, sabe? Guardando, cuidando daquela casa. Meu pai que até então com 1 aninho de idade ele tinha separado, eu não vivenciei a minha infância com ele, uns anos antes de eu ir morar na casa da minha sogra, 1 ano antes, ele começou a fazer parte da minha vida. Ele começou a vir ver os netos dele, né? Então, meu primeiro dia dos pais, meu primeiro Natal, meu primeiro ano novo foi quando eu tinha 33 anos de idade, sabe? E isso para mim foi muito bom, muito forte, porque ali nós criamos uma conexão que a gente nunca teve, né? Porque quando eu era criança, ele já estava em outro casamento, a gente não tinha aquela coligação. Na minha juventude, aqueles trabalhos todos, aquelas coisas todas, no fim, a gente nunca teve conexão nenhuma. Eu fui ter depois de muito tempo,
né? Então agora meu pai já até estava ajudando na mudança lá para casa da minha sogra, onde seria a nossa casa, agora o nosso lar, né? Quando aconteceu isso, aí logo em seguida ele vinha nos visitar. Eu moro em Gravataí, Rio Grande do Sul, e meu pai morava em Santa Catarina, 4 horas de viagem, né? Um dia ele vai lá em casa, começa a conversar tudo, mas ele começou a falar umas besteiras, sabe? E eu fiquei muito brava com ele, muito brava. Eu me lembro que eu não falei, mas eu fiquei assim, sabe, pra dentro de mim. Mas, né, é meu pai, e ele, eu vou posar aí, tava com o caminhão estacionado, né, e aí eu fiz um cafezinho pra ele adorava café, né, arrumei as coisas pra ele e fui dormir. Mas ele falou algo a respeito, assim, e eu fiquei meio, que coisa, tem que ser o pai, sabe? Aquela coisa, aquela amargurinha, sabe? Que cristão nenhum tem que pedir perdão em Deus, sabe? Se nós somos imitadores de Cristo, nós não temos que ter essas pequenas coisinhas, que isso é brecha para o inimigo hoje na tua vida. E eu me lembro que de manhã, quando eu acordei, ele já não estava mais, ele já tinha partido, né, pro seu trabalho e tudo. E passou o tempo, passou fevereiro. Em fevereiro tô eu lá arrumando a casa, achando tudo muito bonito e tudo. E aí veio uma ligação, né? A minha irmã me ligando de tarde, e eu atendo o telefone e digo: e aí, mana, como é que tu tá? Tá tudo bem? E ela olhando pra mim dizendo assim: mana, vem rápido pra cá. E eu: o que que houve? E ela: o pai faleceu. O pai, encontraram ele morto dentro de um caminhão. E aí eu disse: como assim? E ele disse assim: o pai teve uma morte súbita. E em seguida eu reuni minhas outras irmãs e nós fomos para Santa Catarina. Chegamos lá, né, começamos a velar ele. Uma das coisas mais tocantes que aconteceu lá foi quando eu estava à beira do caixão. E aí eu digo: não guarda mágoa, não guarda nada, não guarda, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente já tinha saído de muitas perdas, quase um mês seguinte do outro, né? Meu sogro em novembro, minha sogra em janeiro, e agora meu pai. Já não tinha mais, sabe, aqueles bálsamo no coração, porque todo mês era uma ferida, e eu me lembro que eu estava muito chateada. Eu olhava para ele e dizia assim: poxa vida, por que eu fiquei brava, por que eu não falei com ele, por que eu não conversei, sabe? E eu olhava e dizia assim: ai Senhor, olha meu pai aqui, meu Deus. E aí o Espírito Santo vinha e dizia assim para mim: filha, a partir de hoje, tu sabe que eu sou o teu pai, eu cuidarei de ti. Aquilo foi um bálsamo no meu coração, porque ainda que eu estivesse vendo meu pai sendo velado ali, eu sabia que eu tinha um pai tão grande, que desde quando eu era criança já cuidava, contemplava meu ministério, cuidava de mim, sabe? E nesse tempo todo ele estava trabalhando para que tudo fosse feito com perfeição. Eu me lembro que chegou tal hora de fazer o ato funerário ali, não tinha ninguém, e a gente, quando a gente é cristão, a gente sabe que a gente tem que estar armado, né? E eu disse: eu vou fazer. Eu triste, chorando, abri a palavra, comecei a ler a palavra, e aquelas pessoas não eram convertidas, a maioria eram batuqueiros, a maioria eram católicos, espíritas, e eles me olhavam com uma cara de parecia que eu era um ET lá, né? E eu falava da palavra e falava sobre o amor, amar enquanto se está vivo. Eu comecei a cantar o hino Mais Perto Quero Estar, e ali eu me via sozinha, porque ninguém sabia cantar o hino, e eu cantava. Agora eu dou risada, mas foi triste, foi algo assim que eu me via só eu e Deus, né? Mas
eu me lembro que eu vim para casa chorando, entristecida, e o irmão Martinelli, chegava e dizia: te levanta, tu não tem que ficar nessa cama, te levanta, tu tem um projeto, porque ali eu já tinha dado sequência ao projeto, então eu vendia trufa para comprar passagem, eu fazia patrocínio, ia atrás de patrocínio, eu fazia rifa, fazia tudo para a 7AC estar aqui, né? E aí eu trabalhando sobre esse projeto, e ele dizendo: te levanta, Deus é contigo. Tenha pessoas na sua vida assim, que quando você estiver para baixo, ela não vai dizer: ai, coitadinha, não, ela vai dizer: te levanta, que Deus é contigo. Eu estou orando, mas você tem que orar também, você tem que se levantar desse choro, aleluia, porque diz a palavra: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba e creia nessa palavra, porque não sou eu, Lise, que falo, mas é a palavra, é o Senhor dizendo: o que você está passando, venha até meus pés, ore, porque aquele que se humilhar perante mim, eu vos exaltarei. Então ore a Ele, porque o teu choro durará uma noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Creia nessa palavra, aleluia. E aí, logo em seguida, eu descobri que eu estava com problema de coração. Na realidade, eu caminhava, eu já estava sentindo isso, que eu caminhava, tinha muita canseira, muita exaustão, né? E aí eu comecei a fazer exames. O médico disse: olha, tu vai ter que ir para um cardiologista porque tem problema no coração. Eu digo: nossa. E eu comecei a fazer outros exames específicos, e ali ele falou assim: olha, tu tem uma doença rara. Tu nasceu, essa doença que tu tem, dá de 5.000 pessoas, uma tem. E eu disse: nossa, que loucura, né? Mas, e aí ela disse: ó, tu nasceu com uma veia mais no coração, e esta veia, ela começou a funcionar. E agora que ela começou a funcionar, como ela é novinha, ela vai mandar-lhe sangue pro teu coração, e ele vai bombear. E o que vai acontecer? Tu vai começar a sentir mais exaustão, só que um dia tu pode infartar e pode ter uma morte súbita. Tu pode morrer a qualquer momento. E eu olhei, tá? E ele tem remédio? Tem, mas o remédio não vai funcionar por muito tempo. Então, tinha dias que eu tava numa exaustão, e as pessoas dizendo: tu é louca, tu vai pregar. E eu ia por tudo. Ia pra praia pregar, eu ia para as outras cidades, eu ia na minha igreja, e as pessoas: para de pregar, tu vai morrer em cima do altar. E eu dizia assim: se eu morrer em cima do altar, pelo menos eu vou morrer feliz, né? Mas era o único lugar onde eu me sentia totalmente sã, curada, onde Deus operava na vida das pessoas e operava na minha. Até que eu comecei a encaminhar as coisas para a cirurgia, né? Fiz a cirurgia, acho que deu uma semana depois, eu estava pregando, as pessoas estão loucas, eu digo: não, eu vou pregar que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, aleluia, que Ele faz, que a mão dos médicos, não só é a mão dos médicos, mas que a mão do Senhor estava junto. E ali passou um tempo, glórias a Deus, aleluia. Chegou outubro, onde a gente já tinha remarcado para 7AC estar. Foi lindo, foi tremendo. Deus operou na vida das pessoas. Hoje, um ano depois, já quase, a gente ainda ouve testemunhos de pessoas que não engravidavam e por agora estão grávidas. Pessoas renovadas, pessoas incríveis que estavam paradas na fé, ou seja, valeu a pena. E quando eu olhava tudo isso, quando eu olhava pessoas se derramando, pessoas chorando, pessoas realmente voltando para Cristo, eu chorava e dizia assim: Senhor, valeu a pena cada choro, aleluia, valeu a pena cada trabalho, Senhor, valeu a pena tudo, porque eu sei que foi o propósito, foi chorado, foi dolorido, mas valeu a pena, aleluia, valeu a pena, ainda que uma alma só se convertesse, valeu a pena. Mas ali eu vi a mão de Deus em tudo, aleluia, glórias a Deus. E quando eu fui para Minas Gerais, então, eu e meu esposo, eu me lembro que a gente passou uns dias maravilhosos,
preguei lá em Minas Gerais. Foi algo assim que eu disse assim, meu Deus, como pode, né? A gente não se sente nada, a gente se sente inferior. Me lembro lá da minha conversão que eu dizia que eu pedia para Deus, me usa, e agora Deus está me usando aqui em Minas Gerais, né? Eu tô aqui em Minas Gerais falando do teu nome, Pai, e eu sei que não vai parar por aí, não. Eu sei que tem algo a mais, e assim eu creio no nome do Senhor Jesus. Eu me lembro que em dezembro, meu esposo inventou de subir no telhado para ajeitar lá uma telha que estava gotejando para dentro de casa, e ele caiu. Meu Deus. E eu me lembro que quando eu estava assim, na escada, né, eu vendo o chão tragar ele, e ele bate a cabeça e vem uma ripa assim, uma madeira, e bate assim nele. E quando bate, eu só disse assim, misericórdia, perdi o esposo. Meu esposo vai morrer? A primeira coisa, né, que a gente pensa, porque a gente vê aquela situação, telhas quebradas, tudo quebrado, um estouro, né? Aí eu desço das escadas, os meus filhos começam, pai, e aí o João, meu filho mais novo, e o meu filho mais novo começam, o Francisco, começam, Senhor Jesus, cuida, cura, salva, liberta, Senhor, não deixa meu pai morrer, não deixa meu pai morrer. E nisso já o meu filho mais velho chama o vizinho, e o vizinho vem e começa a firmar a cabeça dele para ele não mexer. Quando eu olho o olho dele branco, mas branco assim, tudo branco, parecia olho de cego, começou a sangrar, um baita de um corte assim para cima, um tampão, e sangrando aqui. E aí eu chamei a ambulância nesse meio tempo, e aí eu abri no Salmo 91, me ajoelhei e comecei a orar sobre ele, dizer, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor que vai cuidar, não deixa dar traumatismo, não deixa dar nada, cuida, cura, salva, liberta, Pai queridos, Pai amado. E ali foi até a ambulância vir. Teve que vir 2 ambulâncias para tirar ele, porque ele ficou num corredorzinho assim, e fomos para o hospital, e para honra e glória do Senhor Jesus, não teve traumatismo craniano, ele só quebrou o nariz, né? Ele aqui assim rachou um pouquinho assim, mas fizeram ponto, tudo, e como ele caiu em cima de uma lata de thinner, então saiu assim um pouco da pele, né? Porque começou a queimar, ele ficou um tempo ali no chão e caiu assim, né? E aí eu me lembro que eu tava no hospital e ele, eu preciso ir no banheiro, eu disse, parei que eu vou chamar a enfermeira para botar a comadre. E ele, que comadre, que nada? Eu disse, então eu vou botar uma fralda. E ele, tu acha isso? Eu vou no banheiro, me ajuda aqui. E eu levantando, e aí as enfermeiras, meu Deus, tu já tá levantando? Tu caiu no telhado, rapaz. E ele, eu quero ir no banheiro. E eu olhando e dizendo, meu Deus, para honra e glória do Senhor, ele acabou de cair, né? E não sofreu dano algum, só o nariz quebrou. Essa é a mão do Deus que eu sirvo. Aleluia! Glórias a Deus. E naquele ano a gente conseguiu passar um Natal maravilhoso entre família, né? Para honra e glória do Senhor. Então, aleluia, passado esse tempo agora, em 2022, depois eu descobrindo que eu tinha muita dor, a minha barriga, né, crescia, eu tava no culto e daqui a pouco eu tava sentada, eu tinha que me levantar porque minha barriga parecia que eu tava grávida de 3, 4 meses e doía o pé da barriga, eu não aguentava de dor e eu fui no médico. O médico disse assim, olha, tu tá com pólipo, eu vou ter que te encaminhar para outro médico. Aleluia! E aí eu fui para o outro médico, outro especialista de ginecologista, né, mas especialista nisso, e ela, olha, vamos ter que fazer, o Dr. Márcio, e ele disse, vamos ter que fazer uma ressonância, porque realmente tu tem outras coisas além disso, pelo que eu tô vendo aqui na tua ecografia, não é só o pólipo. Eu fui ver, aí quando eu entreguei os resultados a ele, ele disse assim para mim, tu tá com endometriose, por dentro e por fora, e além disso tu tem cisto no teu ovário e esse pólipo, é por isso que tu tá assim, e a gente precisa fazer cirurgia e arrancar o teu útero fora, não tem como tu continuar com o útero. Eu disse, ok, tá bom, doutor.
sabe? E ele, mas vai te aliviar as dores, tu não vai poder mais ter filho, mas tu já tem filho, né? E mesmo assim tu não ia poder ter mais, porque tu já tem 3 e tu sabe que tu morreria no próximo parto, né? E eu disse, não, doutor, ok, vamos fazer o que tiver que fazer. Acontece que eu tinha um sonho muito grande, um sonho maravilhoso, que era ser arrebatado. Eu tinha esse sonho grande na minha vida, grande. Eu sempre disse para o Senhor assim, Senhor, me leva, me arrebata, Senhor, eu quero ver a tua glória, mas deixa que eu volte para contar o testemunho, né? E eu orava a Deus, e aí eu fiz deste pequeno caos que eu teria que passar por essa cirurgia, eu digo, não, então eu vou me posicionar e agora eu vou, então, querer algo de Deus. E eu pedi assim, Senhor, eu tenho que passar por essa cirurgia, mas eu quero ser arrebatada durante a anestesia. Eu não quero, Senhor, passar apagada, eu quero ser arrebatada, eu quero ter uma experiência, eu quero ver a tua face. Um dia nós estávamos aqui na igreja e estava tendo um culto assim extremamente abençoado mesmo. E este culto estava tendo com o irmão Aguinaldo. Cheguei no culto, quando eu cheguei no culto, o irmão começou a ministrar a palavra, foi forte, aí ele começou a orar pelos irmãos, e aí daqui a pouco ele veio. Quando ele veio e começou a orar sobre mim, ele disse assim, assim diz o Senhor, eis que eu realizo o teu sonho. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas que sonho é esse? E aí ele disse assim, e para mostrar que eu sou teu Deus, eu confundo a medicina e realizo o teu sonho. Ali eu fui tomada em espírito, eu sabia do que Deus estava falando comigo, comecei a fazer oração, eu vim aqui para a igreja, eu disse, pastora, me permite abrir a igreja? E aí ela disse, permito. Eu disse, eu vim aqui todos os dias, até o dia da minha cirurgia, eu dobrava meus joelhos, eu botava oração, eu botava louvor, e ali eu comecei a me preparar até o dia da minha cirurgia, porque eu acreditava e eu cria que eu ia ser arrebatada. Eu disse, Senhor, eu estou me preparando. Chegada a minha cirurgia, eu fui para a cirurgia, né, que foi agora, há um mês atrás, foi dia 21, agora estamos em dia 1º de setembro, mas foi dia 21 de julho, foi a minha cirurgia. Eu me lembro que eu estou já para ser preparada, para estar ali, na cirurgia ali, e eu crendo em Deus e confiando em Deus. Quando o anestesista disse assim, olha, tu vai começar a adormecer, e eu, ok. Quando eu adormeci na cirurgia, né, geralmente, e para quem tem experiência de cirurgia sabe que apaga, né, parece que apagou uma luz, né. Na outra cirurgia do coração, quando eu fiz, foi assim, apagou, acordei só na hora que a anestesia acabou, né, mas nessa, quando apagou tudo, eu fui levada a um lugar, aleluia, e este lugar, eu me lembro que eu estava lá, era um prédio de mármore muito alto, eu não conseguia ver o final desse prédio. E eu olhando assim, eu contemplo um homem, aleluia. Este homem, ele é lindo. Este homem usava uma túnica branca até os pés, sandália de couro marrom, e era assim uma barba rala, assim, sabe, fechada, era um sorriso lindo. Ele não falava comigo, mas ele ficava o tempo todo sorrindo ao meu lado. Aonde eu estava, o lugar onde eu estava não tinha luz nenhuma, porque ele era luz. Ele saía luz dele, era uma luz gloriosa, era uma luz maravilhosa, era uma luz que eu não sei como, meu Deus, aleluia, eu não sei explicar, mas aonde ele estava iluminava tudo,
tudo, e eu me lembro que eu contemplava aquele sorriso, aquele semblante, e cada vez que eu olho e eu me lembro deste detalhe, aquele semblante glorioso, calmo, tranquilo, que qualquer um que tivesse nervoso de qualquer jeito, quando fosse olhar para ele, se acalmaria na hora. Eu me lembro que eu olhava e contemplava, eu não queria falar nada, e também ele não me falava nada, mas só aquela calmaria. Era uma paz tão grande, e daqui a pouco eu me deparo e ele me some, e daqui a pouco um coral, uma voz linda, vozes lindas começaram a cantar no meu ouvido. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E esse hino começou a tocar no meu ouvido, e eu comecei a voltar da anestesia, e aí aquele hino ainda no meu ouvido, aquele hino, e as enfermeiras falando, e aquele hino ficando um pouquinho mais fraco, até que eu acordei. Eu acordei chorando, voltei para a sala de recuperação. Eu adormeci, e às 3h30 eu acordei novamente dessa cirurgia, desse sono. E quando eu acordei e eu me lembrei daquele rosto, eu comecei a chorar porque eu contemplava aquela paz novamente eu sentia aquela paz. E eu entendi que tudo aquilo que eu tinha pedido a Deus, Ele tinha realizado. Eu quero dizer para ti que está assistindo este vídeo, que Deus, Ele tem plano contigo. Não importa o que você esteja passando, Ele tem uma nova história na sua vida. Deus, Ele é o único que pode mudar o teu cativeiro, assim como Ele fez comigo, assim como Ele transformou a minha casa, transformou a minha vida, transformou o meu estado, de uma mulher que até então foi criada dentro da igreja, saiu, passou seus trabalhos, mas agora eu sou uma mulher de Deus, eu prego a palavra onde for que me mandarem. Não tem chuva, não tem choro, aonde for que Deus diz, vai fazer meu ID, eu estou fazendo o ID, porque esta é o meu verdadeiro trabalho, que não é trabalho, é o meu maior prazer, é estar em cima do altar, pregando o evangelho, é estar nas ruas, falando o quanto Deus muda, é estar falando para as pessoas que estão tristes, sem solução, dizendo, ei, Deus mudou a minha vida, e vai mudar a tua história também. Tenho a minha casa, tenho o meu ministério. Deus hoje Ele me mostrou que Ele é Deus de milagre, é o Deus da saúde, é o Deus que liberta, é o Deus que faz, entende? E hoje eu quero mostrar esse Deus. Se permita conhecer o teu Deus, porque teu Deus é muito mais do que tu imagina. Se permita se aprofundar nas águas da palavra, porque você vai ver a diferença no teu orar, no teu falar, no teu tudo. A presença do Espírito Santo vai transformar a tua vida e quem estiver ao redor. Receba em nome do Senhor Jesus. Obrigada por tudo, obrigada por este testemunho, e eu quero dizer para você, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, e que você possa receber esta vitória na sua casa. A paz do Senhor Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.